humanidade se multiplicava sobre a face da terra, mas careciam de conhecimento. Para os humanos tudo era uma novidade, e era aí que os caídos se aproveitaram. Os caídos tinham poder e conhecimento, passaram milhares de anos no reino do Pai, frente a eles os seres humanos eram facilmente manipuláveis. Os caídos perceberam que o ser humano era totalmente susceptível aos desejos da carne. O ser humano buscava formas de prazer, sobreviver, se alimentar, caçar, dentre outros. Vendo isto, os caídos começaram a ensinar aos humanos práticas e conhecimentos ocultos. Ensinaram desde a fabricação de armas ao conhecimento dos astros. Ensinavam a manipular metais, a fabricação de espadas, lanças, escudos, a arte da guerra. As mulheres ensinavam a se embelezar, conhecimento de ervas e até magia. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada. E eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazarak ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armers ensinou a solução de sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas, astrólogos. Aquibeu ensinou os sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Azaradel ensinou o movimento da lua, e os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Os caídos ensinaram ao ser humano todo tipo de pecado, desde a guerra até a feitiços. Além disso, os caídos queriam ser adorados pelos humanos, e para isso se transfiguravam sempre que levavam conhecimento a algum povo. Foi assim que nasceram todos os deuses do passado. Os caídos se transfiguravam de seres superiores, extraterrestres, deuses, e exigiam algum tipo de adoração e sacrifício em troca do conhecimento por eles instruídos. Em praticamente toda a cultura antiga da humanidade se nota a presença desses deuses, os quais apareciam aos ancestrais dessas culturas para repassar conhecimento nas mais diversas áreas. Os caídos almejavam criar seu reino nessa terra, onde os seres humanos seriam seu povo e os caídos seriam seus deuses. Israel queria se igualar ao Pai, almejava ser adorado, exaltado, o tão sonhado reino de dominação que ele não conseguiu criar no reino celeste, ele queria construir aqui nessa terra. Israel e os demais caídos começaram a construir reinos pela terra, os chamados reinos pré-diluvianos. Isso incluía mega-monumentos antigos, como as pirâmides, obeliscos e esculturas monumentais, monumentos que com toda a tecnologia atual é impossível serem recriados, e suas construções são um mistério para especialistas, sendo impossíveis de serem construídas por humanos comuns em tempos primitivos. Em várias civilizações se nota a presença em comum de pirâmides, pirâmide que representa a hierarquia de dominação dos caídos, onde a base representada pelas massas é governada pelo topo, constituída por um ser supremo, o reino de opressão, totalmente oposto do reino igualitário do Pai. Pesquisas mostram que esses reinos contavam com alta tecnologia para a época. Pinturas e esculturas egípcias revelam artefatos misteriosos que se assemelham muito com objetos do cotidiano atual, o que demonstra que o Egito antigo era uma civilização muito avançada a seu tempo. Os caídos queriam criar reinos utópicos, com alta tecnologia, monumentos colossais, queriam demonstrar que poderiam criar um reino superior ao do Pai nesse mundo.
Além disso, eles tentaram manipular a criação do Pai por meio de melhoramento e cruzamento genético de espécies diferentes, resultando em bestas e gigantes. Queriam a todo custo criar seu próprio reino, manipulando e adulterando toda a criação do Pai. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Samiasa também tem ensinado os sortilégios, para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão associados contigo. Eles têm ido juntos às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado. E têm descoberto crimes a elas. Descoberto crimes. Ou, revelado estes sinais, as mulheres igualmente têm gerado gigantes. Assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. E agora, vês que as almas daqueles que estão mortos clamam, e queixam-se até o portão do céu. Mas algo deu errado, os caídos não conseguiram controlar a humanidade e seus reinos utópicos tiveram de ser destruídos. Os caídos encheram toda a terra de pecado, corrompendo toda a humanidade com conhecimentos perversos e destrutivos, o que gerou um verdadeiro caos sobre a terra, levando seus reinos ao total desequilíbrio, ao ponto de não mais os conseguirem controlar. Manuscritos antigos, como o relato de Critias, um dos últimos diálogos de Platão, revela o que pode ter havido em um destes principais reinos, a lendária e misteriosa Atlântida. Sua decadência proveio do desequilíbrio entre a evolução moral e a material. O orgulho do poder e da ciência gerou o egoísmo e a opressão. O luxo engendrou a sede das riquezas. Os freios morais relaxaram-se e os apetites à solta, de braços com a magia negra, trouxeram a idade da besta. Reinaram os instintos, devassidão e barbárie dominaram a sociedade. A anarquia instalou-se. E o dilúvio e os cataclismos, lançados pelos deuses irritados, pouco a pouco foram destruindo aquele grande império, até que, 9564 AC, sobrou na mais pavorosa catástrofe. Segundo a lenda, Atlântida teria sido uma ilha vastíssima, perto das colunas de Hércules, estreito de Gibraltar, e fora habitada pelos Atlantes, estes, regidos por leis justas e riquíssimos. Era uma civilização muito avançada, e tinham empreendido a conquista do mundo mediterrâneo, com portas de ouro em sua cidade principal, uma rede complexa de aquedutos, navios, pirâmides colossais. Conta-se que sua arte nem se comparava com a egípcia, tal formidável era. Mas, com o decorrer do tempo, abandonaram o princípio divino e passaram a ser dominados por humanos, tornando-se ávidos de poder. Foi então que começou a decadência. Zeus, o deus do Olimpo, decidiu tomar providências e promoveu uma reunião com todos os deuses. Durante um dia e uma noite horríveis, todo o seu exército foi tragado de um golpe pela terra, e ainda a ilha de Atlântida afundou no mar e desapareceu. Em outro relato, Platão diz: por muitas gerações, enquanto a natureza divina durasse neles, eles foram obedientes às leis, e bem fiéis aos deuses. Tão bom quanto foram no início, tornaram-se irremediavelmente malignos, com uma luxúria desenfreada por poder e riqueza que levou a uma forte sede de conquista. Ao que parece, os Atlantes foram fiéis aos caídos até certo ponto, onde passaram a ter total avareza, e dominados por desejo de poder e luxúria, se tornaram totalmente rebeldes aos caídos e a qualquer tipo de dominação, querendo eles serem os dominadores de tudo, ou seja, o feitiço virou contra o feiticeiro. Poucos resquícios sobraram destes reinos, somente histórias de como eles seriam. O Egito Antigo, Atlântida, dentre outros, foram todos apagados da face da terra. Os caídos não possuem a sabedoria do Pai, e ao tentarem alterar a criação e o excesso de conhecimento ao qual deram à humanidade, acabaram fugindo ao controle, restando apenas salvar o que não estava corrompido e destruir tudo o que modificaram.
Nesse momento os caídos se utilizam de Noé e com a ajuda da arca salva os animais e seres humanos que não foram corrompidos por seus ensinos e práticas. O restante da humanidade rebelde e corrompida, além dos gigantes e bestas que não obedeciam mais aos caídos, foram dizimados pelo dilúvio enviado por eles. O dilúvio foi mandado pelos caídos a fim de destruir todos os povos rebeldes, que não mais obedeciam às suas ordens. Por isso escolheram Noé, o qual ainda mantinha a obediência. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Qualquer que tenha o entendimento do Pai, saberá que o Pai, em sua onisciência, amor e sabedoria, jamais se arrependeria de sua criação, tampouco a destruiria por medida desesperada. O responsável pelo dilúvio foi Israel e seus anjos, o qual se arrepende de ter dado conhecimento ao homem e o ensinado segundo seus instintos perversos, gerando maldade, rebeldia e caos sobre a terra, ao ponto dos caídos não mais conseguirem controlá-los, restando apenas exterminá-los. Compare este trecho bíblico com outro relato sobre a destruição de Atlântida. Zeus, que governava de acordo com a lei, e é capaz de ver em tais coisas, perceber que uma raça honrada estava em uma situação lamentável, e que queria infligir punição a eles, para que eles pudessem ser corrigidos e melhorarem, reuniu todos os deuses em sua habitação, mais sagrada que esta, colocada no centro do mundo, contemplando todas as coisas criadas, e quando todos estavam juntos, então ele falou o seguinte. O relato termina quando Zeus, ou seja, Israel, na presença dos demais caídos, todos em uma habitação no centro do mundo, decide tomar uma decisão acerca da rebeldia dos seres humanos, decisão esta que foi a destruição total dessas civilizações por meio do dilúvio. Relato semelhante ao dilúvio ainda é encontrado em várias outras culturas pelo mundo. Depois do dilúvio, com a humanidade se multiplicando sobre a terra, os caídos mudaram de tática, não mais tentando modificar a criação do Pai, mas a manipulando a fim de ser submissa a eles. Mais uma vez enganavam a humanidade, se transfigurando de deuses e seres superiores sempre quando visitavam algum povo. A humanidade era extremamente bárbara, não tinha conhecimento de nada e tudo para a mesma era uma novidade, e foi aí que os caídos se aproveitaram. Os caídos criaram diversas religiões politeístas, todas adoravam a vários deuses diferentes e partilhavam de muitas semelhanças entre elas, como hierarquias, cultos, representações de forças da natureza e método de criação. Na cultura suméria, por exemplo, existia um panteão de deuses, os quais eram designados como Elohim e Anunnakis, que significa literalmente, aqueles que dos céus vieram à terra, uma clara referência aos anjos rebeldes que dos céus caíram aqui nesse mundo. Segundo a cultura suméria, esses deuses criaram a raça humana com a finalidade de que lhes servissem de trabalhadores, atendendo às designações dadas pelas divindades. O universo surgiu quando Namo, um abismo sem forma, enrolou-se em si mesmo num ato de autoprocriação, gerando Anu, deus do céu, Antu, deusa da terra, e Zuri, deus do equilíbrio entre as dimensões. Note a menção de 3 séries no relato sumério sobre a criação do universo. Um abismo gerou Anu, deus do céu, Antu, deusa da terra, e Zuri, deus do equilíbrio, pois trata-se da representação dos 3 caídos. Israel, Azazel na versão deusa, e Ismael.
A versão da criação do universo segundo a cultura suméria é idêntica ao relato de Gênesis. A Suméria difere por incluir outros deuses na criação, os chamados deuses criadores, que criaram toda a terra, o homem e mulher vindos do barro e até um paraíso o qual abrigava os seres humanos, mas que foram expulsos por mau comportamento. O panteão sumério conta com diversas divindades atribuídas aos elementos da natureza, a deus do ar, água, terra, lua, sol, fertilidade dentre outros. Na cultura egípcia o culto também era politeísta, e semelhante à Suméria, os deuses egípcios também representavam elementos da natureza como deus do sol, lua, da fertilidade, do submundo, artes, dentre outros, onde cada um desses deuses foi responsável por ensinar à humanidade os segredos do mundo. A civilização egípcia foi uma das mais avançadas da história, dominavam todo tipo de trabalho e conhecimento em diversas áreas. Além disso, eles criaram um livro dos mortos, o qual continha encantamentos, rituais, ensino sobre vida após a morte e sobre espíritos. Era tido como um manual sagrado para os egípcios. Os principais deuses são três: Osíris, Ísis e Horus. Osíris é o principal deus. Conta-se que no início o povo egípcio era um povo bárbaro, canibal e não civilizado. Então veio Osíris e ensinou-lhes o que comer, agricultura, adoração aos deuses, além de vários tipos de conhecimento. Após terminar de civilizá-los, Osíris viajou para outros reinos a fim de ensinar outros povos, deixando em seu lugar sua esposa Ísis. Por sua vez, a religião babilônica, outra politeísta, mantinha as mesmas características da Suméria e egípcia. Suas divindades eram representações dos elementos naturais, além de incluir deuses e deusas para cada atividade, como Deus Sol, Lua, fertilidade, caça, agricultura, além de deidades cada qual representando planetas e astros. Segundo seu relato, o deus Marduk criou o homem da argila. Outros deuses, descontentes com a humanidade, decidem destruí-la. Outro deus aparece a um homem e ordena a criação de um navio, o qual coloca sua família, gado e sementes. Um dilúvio enviado pelos deuses faz os homens voltarem a ser argila. Após 7 dias o navio para em uma montanha. Salva o homem e oferece sacrifício aos deuses, que se unem após tudo ter se apaziguado entre eles. Como se percebe, é um relato idêntico ao de Noé, diferido apenas na citação a vários deuses. Mas assim como o relato da destruição de Atlântida, este também relata a presença de deuses, que tramaram o dilúvio e destruição da humanidade. Entre todas as outras religiões politeístas da antiguidade, todas têm as mesmas características: a presença de numerosos deuses e deusas, a criação do mundo e do homem, e como esses deuses trouxeram conhecimento ao mesmo. Todas essas religiões foram criadas pelos caídos, onde cada caído é representado por um elemento natural ou função ao qual desempenha ou que instruiu ao ser humano. No livro apócrifo de Enoque, vimos como os caídos foram os responsáveis por ensinar todo tipo de conhecimento aos seres humanos. Note-se como eles foram responsáveis por ensinar ao ser humano os conhecimentos ocultos, ensino sobre astrologia, agricultura, guerra, artes mágicas e diversos ensinos. Note a semelhança com as religiões politeístas, onde cada deus era responsável por trazer um ensino ao ser humano. Assim como nas religiões politeístas, também existiam deuses da astrologia, fertilidade, agricultura, guerra e todo tipo de função, assim como citado no livro de Enoque. Pois trata-se dos mesmos caídos transfigurados de deuses, os quais repassavam conhecimento à humanidade e recebiam adoração e culto em troca. Outra característica singular dessas religiões é a presença da Trindade, a presença de 3 principais deuses, como a egípcia constituída pela Trindade Osíris, Ísis e Horus, e a suméria com Anu, Antu e Zuri, pois tratam-se dos principais caídos Israel, Azazel e Ismael. Estes 3 eram adorados por vários povos antigos na figura da Trindade, pois eram os caídos mais influentes e poderosos.
Outra trindade muito conhecida, e da qual se originou diversos cultos pagãos são Nimrod, Semiramis e Tammuz. Nimrod é um personagem bíblico descrito como o primeiro poderoso na terra. Filho de Cuxi, que era filho de Cã, que era filho de Noé. Foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel a fim de reunir todos os habitantes da terra a seu comando, tentando ser o governante supremo de toda a terra. Semiramis era mulher e mãe de Nimrod. De acordo com a história, Semiramis conhecia a promessa feita a Adão e Eva que suscitaria um descendente da mulher para pisar a serpente, e assim teve um filho supostamente de maneira milagrosa, já que seu marido Nimrod já fora morto, e lhe deu o nome Tammuz. Este foi apresentado como o libertador prometido e assim começou a ser adorado juntamente com sua mãe, dando início a uma prática de adorar o filho salvador e a mulher escolhida para concebê-lo. Jeremias condenou a entrega de oferendas a Semiramis, também conhecida por Astarte, a rainha do céu, como também a adoração a Tammuz, que havia sido morto por um javali e supostamente ressuscitado. Todo esse culto pagão se alastrou por toda a Mesopotâmia, chegando até a Síria e a Canaã. O uso de imagens de Semiramis segurando uma criança foi difundido, chegando a Fenícia e a partir de lá, conquistou toda a terra. No Egito foram conhecidos como Ísis e Horus. Na Grécia como Afrodite e Eros. Tammuz também é apresentado como Adonis. Na Itália como Vênus e Cupido. Todo o sistema religioso pagão da Babilônia teve ramificações, tendo relação estreita com outros deuses, sendo Tammuz associado a Baal, ou Senhor, e a Dagon, o deus peixe, também chamado de guardião da ponte. Desta história Israel, Azazel e Ismael ramificaram todo um culto pagão que se espalhou por toda a terra. Nimrod tentou reunir todos os povos na Torre de Babel. Semiramis por sua vez foi responsável por instruir uma religião a qual tinha ela e seu filho sendo adorados como deuses. Note a semelhança entre a história do Messias, como filho salvador, nascimento milagroso e ressurreição. E isto não é coincidência, é proposital. Os caídos sabiam que o Messias viria a esta terra, seria um salvador e ressuscitaria, então os caídos tramaram esta história, a fim de mesclar Tammuz com o Messias e levar muitos a crer que o Messias foi outro conto pagão, assim como vários outros sobre a terra. Os três eram adorados como deuses, e Azazel como deusa, assim como se transfigurou em Lilith. Para Adão, Azazel tinha fascínio pelo corpo feminino e gostava de se transfigurar como deusa. Ishtar é a deusa dos Acádios ou Namo, dos antecessores sumérios, cognata da deusa Asterote dos filisteus, de Ísis dos egípcios, Inanna dos sumérios e da Astarte dos fenícios, Afrodite para os gregos. Mais tarde esta deusa foi assumida também na mitologia nórdica como Easter, a deusa do amor. Todas as deusas do passado eram Azazel disfarçado, sempre ao lado de seu parceiro Israel ou Ismael. Sempre eram os três, mudando-se apenas seus nomes, títulos e disfarce. Os caídos, vendo na humanidade sua falta de conhecimento, se aproveitaram disso para se apresentarem transfigurados de todo tipo de divindade e deidades, além de usarem os astros como sol e lua para se associarem a deuses e fazer o ser humano se tornar idolatra a todo tipo de elemento e astro e desviar o ser humano do verdadeiro Pai.
Os caídos criaram todo tipo de culto, instruíram o ser humano a criar todo tipo de imagem, escultura, monumentos e templos a fim de lhes oferecerem adoração e sacrifícios de sangue, e em troca ofereciam prosperidade e conhecimento. Assim como quando os povos lhe eram desobedientes, os caídos enviavam pragas e destruição. Era o culto através do medo. Quem desobedecesse ou descumprisse o decreto dos seus deuses era sumariamente punido, incluindo a punição de povos inteiros. Foi assim que os caídos destruíram Sodoma e Gomorra, pois eram um povo tão rebelde e imoral que não se podiam domar. Eles não se sujeitavam a nenhuma divindade, ordem ou comportamento moral, eram totalmente rebeldes, e para os caídos um povo que não lhes obedecessem deveria ser exterminado. Tudo está interligado, os relatos e semelhança entre as diversas culturas são idênticos. Todos os deuses eram os caídos, os quais destruíam toda a civilização que não obedecessem, assim como fizera com Atlântida, reinos antigos de Sodoma e Gomorra, que chegaram a tal ponto de rebeldia que os mesmos não podiam controlar e nem seus habitantes podiam lhe sujeitar, restando apenas destruí-los. Os caídos querem submissão de todos os povos, pois para eles são deuses nessa terra, e seu orgulho não permite que um mero ser humano não satisfaça sua vontade de submissão. É por isso que se nota muita semelhança entre Gênesis e diversas culturas da antiguidades, todas se assemelham na criação do homem do barro, rebeldia dos homens, dilúvio, dentre outras, pois tudo foi orquestrado pelos caídos desde a queda de Adão. Em todas as culturas que eles visitavam contavam sempre a mesma história, de que eram deuses criadores a fim de enganar a todos. O livro de Gênesis deriva da Torá judaica e seu relato deriva de Moisés, que foi instruído pelos caídos, assim como os relatos de diversas culturas sobre a criação deste mundo. A única diferença é que no Pentateuco o relato é um único Deus. São os próprios caídos contando sua versão da história, a fim de distorcer o ensino e conhecimento do verdadeiro Pai. Eis porque da religião ser o meio mais antigo usado por eles para corromper a humanidade, pois através dela eles se colocam como deuses, recebem adoração e ainda desvia a humanidade do caminho do Pai. Como são desconhecidos pela humanidade, para eles é fácil aparecerem transfigurados, cheio de poder e conhecimento, e instruir o ser humano a adorá-los. Por isso se uniram nessa terra para enganar a todos, se colocando com uma variedade de deuses e deusas. Mas por serem extremamente gananciosos e rebeldes, essa união dará lugar a uma enorme disputa de poder entre eles.